Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje concluir o módulo 5 do Seminário Teológico Palavra de Vida. Estamos estudando a doutrina do Espírito Santo. A matéria está na descrição do vídeo. Se ultrapassar os 5.000 caracteres, a gente coloca o restante no comentário fixado, amém? Para que não haja perda de conteúdo. Na videoaula de hoje, vamos rever todo o conteúdo abordado nas 12 videoaulas de pneumatologia. Não foi intenção nossa esgotar o assunto, que é profundo, denso e extenso. No entanto, o conteúdo apresentado nas aulas nos dará uma excelente fundamentação sobre a doutrina bíblica do Espírito Santo. Então, nós vamos hoje fazer uma revisão total da matéria de hoje que nós trabalhamos, né, durante esse módulo 5. Vamos na matéria de hoje fazer uma revisão total sobre esse conteúdo. E conforme eu já considerei com os irmãos, surgindo assunto novo, eu trago como aula avulsa, como aula acrescentada na playlist. As playlists estão disponibilizadas com as videoaulas, amém, irmãos? Do módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4 e módulo 5, que nós vamos concluir hoje. Então, hoje, na data de hoje, 18 de agosto de 2023, nós estamos com 5 módulos completados e louvamos a Deus que tem nos abençoado e permitido que a gente venha cumprir o propósito do nosso coração, que é de trazer esse seminário para os irmãos. Estamos trabalhando aí com algo em torno de 20, 25 módulos, algo em torno disso aí, de 20, 25 módulos. Então, temos muita coisa para trazer ainda para os irmãos, amém? Matéria sempre disponibilizada na descrição do vídeo, nos comentários fixados. Eu orientei os irmãos que assiste às aulas, copia o conteúdo, cola no Word, monta uma apostila para você, tem o colar especial sem formatação, aí você não perde a formatação que está na descrição, você vai copiando as aulas e assiste a aula, copia o conteúdo e vai montando uma apostila para você. Desde o módulo 1, irmãos. Não é só abrir o vídeo, copiar e colar no Word, não. Assiste a aula, aprende, acompanha o estudo e vai fazendo assim, assistindo 1, 2 aulas, 3 aulas por semana, dentro da possibilidade. Mas tenha essa sequência das aulas, porque o conteúdo de uma aula, ele é subsídio para o conteúdo da aula seguinte. Às vezes você não vai entender a aula lá na frente porque você não assistiu a primeira aula, entendeu? Então é importante você vai sobrepondo as informações, e você vai sobrepondo as informações e você vai construindo o conhecimento, amém? Então, na primeira videoaula, nós estudamos sobre pneumatologia. Falamos que pneumatologia é o estudo do Espírito Santo, paracletologia também é o estudo do Espírito Santo. Falamos que o termo paráclitos, do grego, é consolador. Então, paracletologia é o estudo do Consolador. E pneuma é espírito ou alma. Então, a pneumatologia é o estudo do Espírito Santo. Tudo isso na óptica cristã, né, irmãos? Na visão cristã. Amém? Fizemos uma breve explicação sobre o que é teologia sistemática, né? No módulo 3, se eu não me engano, nós falamos sobre isso. É a teologia sistemática, teologia histórica, teologia bíblica. Tem 4 ou 5 teologias ali que nós abordamos sobre. Então, falamos que a teologia sistemática, ela divide a teologia em temas. Cristologia é o estudo sobre Jesus Cristo, o estudo de Jesus Cristo. Pneumatologia é o estudo do Espírito Santo, ou paracletologia. Bibliologia é o estudo da Bíblia. Eclesiologia é o estudo da igreja. Soteriologia é o estudo da salvação, a martiologia é o estudo do pecado, escatologia é o estudo das últimas coisas, angiologia ou angelologia, estudo sobre os anjos, antropologia cristã, estudo da formação do homem à luz da Bíblia. Esses são alguns temas
da teologia sistemática. Cada tema que eu falei aqui, irmão, cada assunto que eu falei aqui, bibliologia, eclesiologia, soteriologia, vai ser um módulo do nosso seminário, amém? Permitindo-nos Deus, vamos trazer esse conteúdo para os irmãos. Por isso que eu falei, vai copiando e lá no documento do Word, vai compondo uma apostila para você. Você vai ter para o resto da vida esse material, meu irmão. Vale a pena. Eu estou falando isso para vocês porque eu faço isso com alguns canais, tá bom? Eu faço isso, copio a matéria e vale a pena, porque depois você tem uma fonte de pesquisa para você preparar um estudo, para você preparar uma mensagem, fora aquilo que o Espírito Santo vai te dar na hora. Então nós falamos também que o Espírito Santo é o dínamo de Deus. Falamos que o Espírito Santo tem dois termos que se referem ao Espírito Santo, pneumahagios, em grego, é Espírito Santo, e Ruach HaKadosh. Ruach HaKadosh é o Espírito Santo em hebraico. Revisão da videoaula 2, a natureza do Espírito Santo. Falamos sobre o termo alós. Falamos sobre dois termos, alós e héteros, ou héteros, né, no grego. Então, alós e héteros, ou héteros, para nós hoje, né, os dois significam outro, mas o alós é um outro da mesma natureza. É uma caneta e outra igualzinha, por exemplo. E o hétero são seres de natureza diferente. Então, quando Jesus se referiu ao Espírito Santo como outro consolador, ele usou o termo alós, que no caso está relacionado ao ser da mesma natureza. Então entendemos que o Espírito Santo tem a mesma natureza de Jesus. Vamos aqui no resumo. O termo alós, termo que traz a ideia de mesma natureza. O Espírito Santo tem a mesma natureza divina de Jesus. Essa é sobre a visão cristã, sobre a óptica cristã. Amém, irmãos? Estamos trazendo para a visão do cristianismo. No grego bíblico, o termo outro consolador é alon parakleton. Nesse contexto aqui que nós extraímos do texto que Jesus falou, alon parakleton, outro consolador. O termo héteros ou héteros é seres de natureza diferente. Então nós apresentamos versículos com os termos alós e héteros, para poder deixar bem claro quando é que um tem uma natureza e quando é que outro tem a outra natureza. Quando alós são seres de mesma natureza e o héteros são seres de natureza diferente. E reforçando mais uma vez, Jesus se referia ao Espírito Santo usando o termo alós, e alós é o outro, significa outro da mesma natureza. E o héteros, outro também, mas só que de natureza diferente. Revisão da videoaula 3, a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele sonda as coisas profundas de Deus. Falamos que o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele não é uma força, ele não é um conjunto de bons espíritos, ele não é uma força de Deus agindo, uma força ativa de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, ele toma decisões. Nós falamos aqui as características de uma pessoa. Sonda as coisas profundas de Deus, fala, ensina, conduz e guia, intercede, dispensa dons, chama homens para o seu serviço, sente ciúme, dá ordens, ama, testifica, pode revelar os mistérios de Deus. Podemos mentir ao Espírito Santo, podemos blasfemar contra o Espírito Santo. Então são atitudes que a gente tem em relação a uma pessoa, não em relação a uma força ativa, um conjunto de bons espíritos. Não é nesse sentido que nós entendemos o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, né? O Espírito Santo é uma pessoa e ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade. É assim que nós vemos a Trindade Divina se revelou no Novo Testamento. No Antigo Testamento não tinha esse entendimento da Trindade. No estudo que a gente for estudar, no módulo sobre a Trindade, nós vamos falar sobre isso.
E aqui os irmãos estão vendo no resumo que não tem referência bíblica, não tem nada, é só um resumo bem resumido mesmo. Se quiser mais detalhes, é necessário ir no vídeo da respectiva videoaula, amém? Resumo da videoaula 4, a divindade de Jesus, a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Ele é chamado de Espírito de Deus, ele é eterno, onisciente, onipresente, onipotente, verdade, amor, santo, criador. Tudo isso nós também falamos sobre a divindade do Espírito Santo, falamos sobre os nomes atribuídos ao Espírito Santo. Na videoaula 5, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da promessa, o Espírito da verdade, o Espírito da graça, o Espírito da vida, o Espírito de seu Filho, o Espírito da glória de Deus, o Espírito eterno, o Espírito de adoção. São os nomes atribuídos ao Espírito Santo. Na videoaula respectiva, nós abordamos mais, lemos as referências bíblicas. Aí aqui, né, já antecipando um pouquinho, quando nós falamos dos 7 Espíritos de Deus, né, os 7 Espíritos de Deus, mas nós vamos voltar nesse assunto, em Isaías capítulo 11, versículo 12. Agora, irmãos, não sei se é versículo 12 ou se é versículo 2. Me perdoem aqui, agora me fugiu. Mas fala sobre os 7 nomes dados ao Espírito Santo. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor. Esse Espírito de fortaleza também pode ser o Espírito de poder. Então são outros nomes dados aqui ao Espírito Santo. Nós vamos voltar daqui a pouco nesse assunto. Na videoaula 8, nós falamos do ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento. Se você estiver acompanhando aqui na descrição, acho que você fica melhor, né? De Gênesis capítulo 1, versículo 2, quando fala que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, até em Apocalipse 22, versículo 17, quando a noiva e o Espírito dizem, ora vem, Senhor Jesus, né? Então aqui de Gênesis Apocalipse, nós vemos o agir do Espírito Santo. De Gênesis capítulo 1, capítulo 1, versículo 2, até Apocalipse capítulo 22, versículo 17, nós vemos o agir do Espírito Santo. E nós destacamos que hoje também o Espírito Santo está atuando na igreja. Nós falamos no ato da criação, a ação do Espírito Santo no ato da criação, a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, na vida de José, na vida de Moisés, na vida de Bezalel, quando eu destaquei essa situação de Bezalel, que Deus falou que estava dando habilidade para ele, inteligência em todo artifício, para que ele fizesse obras de artes, para que ele fizesse utensílios consagrados a Deus. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo deu habilidade. Então aqui a gente destacou que muitas vezes a pessoa tem habilidade de compor poesia, de compor música, tem habilidade com as artes, né? de fazer artes, né? Pinturas. Então tudo isso é habilidade que Deus dá para a pessoa desenha. Então são habilidades inatas, né? Que a pessoa canta bem, a pessoa tem facilidade com instrumento, o outro já tem facilidade em falar, já gosta de falar mais, outro tem facilidade com idiomas, o outro já tem dificuldade com idiomas, mas ele toca muito bem o instrumento. Então, com isso, a gente vê que Deus ele vai dando habilidades, né? Esses dons inatos, né? Esses dons com os quais a pessoa nasce. E esses dons também podem ser usados no ministério. Uma pessoa que tem dom de música, que sabe compor, que sabe compor uma música com poesia, ele tem aquela inspiração e aí ele se entrega a Deus e o Espírito Santo usa aquela habilidade dele para potencializar na parte espiritual. Os irmãos entenderam? Uma pessoa que tem facilidade com idiomas, por exemplo, essa pessoa se entrega ao Senhor, ela pode às vezes fazer trabalhos com outros idiomas, ela pode às vezes fazer
uma tradução em tempo real de uma pregação. Por quê? Porque ela desenvolveu aquela habilidade dela, inata, algo que ela nasceu com aquilo, mas o Espírito Santo está potencializando. Agora, muitas vezes, Deus ele vem e dá o dom para a pessoa, né? Ele dá o dom já na visão espiritual mesmo. A pessoa não tinha aquele dom, mas Deus dá aquele dom. Então, o agir de Deus é lindo, né, irmãos, nas nossas vidas, amém? Então, Bezalel, Deus deu habilidade a ele, né? O Espírito do Senhor deu habilidade a ele, inteligência e conhecimento em todo artifício. Nós vimos o Espírito Santo agindo na vida de Josué, de Otiniel, na vida de Gideão, o casamento de Sansão, na vida de Sansão, né? No casamento dele, e também quando ele feriu 1000 homens com uma queixada de jumento. Vimos Samuel enviado até Jessé, ungiu Davi, o Espírito Santo se apossou de Davi. Eu estava pensando nisso. Outro dia eu estava assistindo, não sei se estava assistindo um vídeo aqui mesmo, dos parceiros aqui, e tocou nesse assunto de Davi, que Davi foi e se levantou, né, para enfrentar Golias. E por que Davi que fez isso? Por que os outros não foram? Porque Davi que tinha sido ungido. É porque Davi tinha sido ungido por Samuel, o Espírito Santo já tinha se apossado dele, né? Então é por isso que ele teve aquela unção para poder enfrentar o Golias. Atualmente o Espírito habita na igreja, né? Para sempre na igreja, ele não se retira. Nós falamos sobre isso. E também nós falamos que não devemos apagar o Espírito Santo no contexto da aula, né? Apesar de que nós estamos abordando sobre o Antigo Testamento, mas no contexto da aula a gente abordou a atuação do Espírito Santo na igreja, que nós não devemos apagar o Espírito Santo, que também é uma atitude que o homem pode ter em relação ao Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Resumo da videoaula 7, o ministério do Espírito Santo no Novo Testamento, período pré-pentecostal com João Batista, os pais de João Batista, Maria, no nascimento de Jesus, na vida de Simeão, no ministério de Jesus, no revestimento de poder de Jesus, operando assim por meio dele, expulsando demônios. E quando ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, lá em Mateus capítulo 12, versículo 28, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo. O período pós-pentecostal, depois da descida do Espírito Santo, revestiu os apóstolos para pregar o Evangelho, lá em Atos 2, né? E eu até mencionei aqui uma curiosidade, muitos chamam o livro de Atos dos Apóstolos de Atos do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, falou perante o Sinédrio. Estevão estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de Paulo, quando ele repreendeu o mágico Elimas, quando ele expulsou o espírito adivinhador daquela jovem em Filipos, na sua segunda viagem, o Espírito Santo não permitiu que levassem a mensagem à Ásia. Eles foram para a Macedônia. Eles quem? Paulo, Lucas, depois, aí foi Paulo, no final das contas, foi Paulo, Silas, aí depois Timóteo chegou, depois Lucas chegou, então estava lá, Paulo, Lucas, Timóteo e Silas, estavam lá em Filipos, e Paulo e Silas depois, né, foram chicoteados na prisão, açoitados, né? Então aqui nós também falamos que o Espírito Santo dispensa dons ministeriais. Consideramos que apóstolos e profetas não existem mais hoje, apenas evangelistas, pastores e mestres. Consideramos o assunto, né? E também falamos sobre os dons espirituais, mas tivemos uma aula só sobre dons espirituais. Na videoaula 8, algumas ações que o homem pode ter em relação ao Espírito Santo. Resistir o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo, mentir ao Espírito Santo, tentar o Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo, encher-se do Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo, ultrajar o Espírito Santo, obedecer ao Espírito Santo. Então essas são algumas ações que nós podemos ter em relação ao Espírito Santo. Então a gente destacou o quê? Que se a gente pode mentir ao Espírito Santo, eu estou mentindo a uma pessoa, eu não estou mentindo a uma força, eu não estou mentindo a um espírito, a um conjunto de bons espíritos.
eu estou mentindo ao Espírito Santo, a Deus, né? Porque foi o que Pedro disse, né, Ananias? Você não mentiu ao homem, mas você mentiu a Deus, se referindo ao Espírito Santo. Resumo da videoaula 9, os símbolos do Espírito Santo. O fogo representa a presença divina, o óleo representa a provisão divina, a água representa a plenitude divina, a chuva representa a ação divina, o selo representa a propriedade divina, o vento representa a ação divina. Então aqui os símbolos do Espírito Santo: fogo, óleo, água, chuva, selo e vento. Amém? Olha só, uma mensagem sobre o Espírito Santo, falando de cada uma dessas características. Que coisa linda, né, irmãos? Resumo da videoaula 10, o fruto do Espírito Santo. Nós falamos que o fruto do Espírito Santo está no singular. É como se fosse uma mexerica com 9 gomos. E os 9 gomos formam o fruto, nos dando a entender que essas 9 virtudes, características, precisam estar presentes na vida daquele que vive na plenitude do Espírito Santo. Nós consideramos aqui que às vezes em uma tradução vem uma palavra, em outra tradução vem outra. Amor ou caridade, gozo ou alegria, paz aparece em todas elas, só paz, não muda. Longanimidade ou paciência, benignidade ou amabilidade, bondade também não muda. Fé ou fidelidade, mansidão também não muda. Domínio próprio ou temperança. Aí nós destacamos que paz, bondade e mansidão não mudam nas traduções, só os outros 6 gomos, né? Eu destaquei aquela importância de João capítulo 15, versículo 8, quando Jesus disse que a gente é o ramo ligado na videira e a gente deve produzir muito fruto, né? Jesus não falou que a gente tem que produzir fruto, não. Jesus falou que a gente tem que produzir muito fruto. A expectativa de Deus é que a gente produza muito fruto. Irmãos, olha só a responsabilidade que nós temos. Será que nós estamos correspondendo a Deus? Será que nós estamos correspondendo à expectativa de Deus? Quando Jesus disse que a gente deve produzir muito fruto para glorificar a Deus, e assim nós seremos vistos, nos tornaremos discípulos do Senhor. Está em João capítulo 15, versículo 8. Para que vós produzis muito fruto, para que vocês produzam muito fruto. Tem a palavra muito ainda, irmãos. Olha a expectativa de Deus em relação a nós. Precisamos ser zelosos, cuidadosos, para que a gente não venha frustrar a expectativa que Deus tem de nós. A gente tem compromisso sério com Deus, irmãos, na obra dele, em tudo aquilo que nós fizermos, para glorificar o vosso Pai que está no céu, e me tornareis meus discípulos. Lá na pregação lá do Sermão do Monte, que para que vocês produzam boas obras e vossos à luz do mundo, né? para que vós venham produzir boas obras e o mundo veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. As boas obras, o fruto, tudo é para glorificar o Pai que está no céu. E Paulo disse que tudo aquilo que você fizer, seja palavra, seja em ação, fazer isso em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Então, tudo aquilo que a gente faz, a gente precisa ter no coração, que é para glorificar a Deus. Amém? Resumo da aula 11, os 7 Espíritos de Deus. A expressão 7 Espíritos de Deus aparece 4 vezes no livro de Apocalipse. Trata-se de uma linguagem simbólica. Algumas interpretações sobre os 7 Espíritos de Deus. Alguns dizem que eles são anjos, outros dizem que eles são seres celestiais mais poderosos do que anjos, mas nós cremos que seja a descrição simbólica do Espírito de Deus. Nós mostramos aqui algumas passagens bíblicas que a expressão, os 7 Espíritos de Deus, ela nos induz a perceber que está se referindo ao Espírito Santo. Não está fazendo claramente, mas nos induz a isso, nos leva a perceber isso no contexto que está se referindo ao Espírito Santo. O número 7 aparece 54 vezes no livro de Apocalipse.
A expressão sete Espíritos de Deus se refere à plenitude do Espírito Santo. Falamos um pouquinho da numerologia bíblica, né? Que o número 7 se refere à plenitude de Deus, né? A presença completa. E o número 40, por exemplo, só esses dois que eu me lembro no momento. O número 40 é sentença, né? Jonas, dentro de 40 dias, Nínive será destruída. É sentença, é provação, não é verdade? Jesus lá no deserto, 40 dias fazendo jejum. Então, o 40 tem esse peso de sentença, 40 anos no deserto, lá o povo, de sentença, traz essa ideia, né, de sentença, de provação, o número 40. E o número 7 traz a ideia de plenitude. Existe um estudo de numerologia bíblica, eu pretendo desenvolver esse estudo. Então, a expressão sete Espíritos de Deus se refere à plenitude do Espírito Santo. Isaías 11, dos versículos 1 a 3. Aí, irmãos, não é versículo 12, igual eu falei lá, não. É o versículo 2 lá. Aqui é Isaías 11, 1 a 3. Eu falei que a gente ia voltar no assunto. Descreve as características do Espírito Santo: o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza ou poder, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor. Nós falamos, é o mesmo Espírito, mas com essas características. Aí, figuradamente, fala-se, né, dos sete Espíritos de Deus. Nós demos o exemplo do João. João é inteligente, João é simpático, João é gentil. É o mesmo João, mas ele é tudo isso, entendeu? Então, é mais ou menos dentro dessa ideia. É o mesmo Espírito, mas ele é do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor. Então, é uma referência. Os sete Espíritos de Deus é uma referência de uma linguagem figurativa, é algo, uma linguagem figurada, se referindo ao Espírito Santo. O 7 traz a ideia de plenitude. Na conclusão do estudo, nós vimos que a Bíblia não nos diz especificamente quem ou que os sete Espíritos são, mas a primeira interpretação de que são o Espírito Santo parece ser a mais provável. E na última aula, o vídeo aula 12, nós falamos sobre os dons espirituais, analisamos 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento ou palavra de ciência, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, a interpretação de línguas, divisão dos dons espirituais, né, em dons de fala, em dons de revelação, em dons de poder, são 3, cada um deles, né? Mas nós falamos que essa divisão não está na Bíblia, é apenas uma divisão didática. Falamos sobre a questão da palavra da profecia, né, irmãos? Não existe profeta, mas existe o dom da profecia. Nós destacamos a necessidade. Quando Deus levantar o vaso para entregar uma mensagem profética, os líderes das igrejas precisam ensinar isso. Irmãos, se Deus levantou um vaso, não tem que ficar dando glória a Deus, aleluia, não. Paulo nos ensina, vamos fazer silêncio para ouvir a mensagem profética. O vaso está entregando a mensagem profética lá na frente e os irmãos do lado gritando, falando em línguas, ninguém escuta a profecia, ninguém escuta a mensagem profética, ninguém escuta a profecia. Os irmãos que estão lá atrás na igreja não escutam. Então tem que doutrinar a igreja, irmãos. Irmãos, Deus levantou o vaso para entregar a mensagem profética, a igreja para de glorificar na hora, faz silêncio para ouvir a mensagem profética. E eu falei, se puder levar o microfone ali, melhor ainda, para a igreja poder ouvir a mensagem profética. Não dá, irmãos. Deus levanta o vaso da profecia, os irmãos tudo dando glória a Deus, aleluia, e ninguém ouve a mensagem profética. Gente, ó, tem que ter tino, tem que ter disciplina, amém? Saber que ali a hora da mensagem profética para a igreja é fazer silêncio, não tem que ficar dando glória a Deus, aleluia, não, é fazer silêncio. Você fica dando glória a Deus, aleluia, nem você não ouve a mensagem profética. A profecia, nós entendemos uma profecia, né, irmãos? Um movimento real do Espírito Santo, né?
o agir verdadeiro do Espírito Santo, aquela profecia ali, aquela mensagem profética é para a igreja. É para a igreja, é para o povo de Deus. Então o povo precisa ouvir aquela palavra. E geralmente o que tem na profecia? Exortação, consolação e edificação, não é? Amém, irmãos? Então isso é uma coisa que eu penso, é uma opinião minha, eu acho que os líderes, os pastores têm que ministrar esse ensino na igreja. Irmãos, Deus ele levantou um vaso, ninguém glorifica, ninguém faz nada. Fica todo mundo em silêncio para ouvir a mensagem profética. E o irmão que puder, pega o microfone e leva lá pro irmão que está sendo usado em profecia e põe o microfone ali perto da boca dele para a igreja poder ouvir melhor. É uma sugestão, amém, irmãos? Para que haja ordem, porque senão Deus fala e o povo não recebe, né? Porque tinha tanto barulho na hora. Então, isso é uma doutrina que a liderança da igreja é que tem que ministrar para o povo, amém? Análise de Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8. Servir ou prestar ajuda, ensinar, dar bom ânimo, contribuir, liderança, misericórdia, administração, evangelizar. Então, irmãos, aqui nós passamos rapidamente, já deu 31 minutos de aula, não pensei que fosse ficar tanto tempo, mas eu acho que valeu a pena. É só você discorrer aqui todo o currículo que nós estudamos aqui sobre o Espírito Santo. Você passar um currículo desse aqui em 32 minutos é muita bênção, né, meu irmão? E se você quiser mais detalhes sobre cada assunto, vai lá na videoaula correspondente, os módulos estão disponibilizados, amém? E o módulo 6 eu falei que seria a Trindade, né? Mas eu me lembrei que nós estudamos Cristologia, nós estudamos o Espírito Santo, agora nós vamos estudar o Papai, né? Vamos estudar Deus, vamos falar sobre os nomes de Deus, sobre o teísmo, sobre o deísmo, sobre os atributos comunicáveis de Deus, atributos não comunicáveis de Deus. Pretendemos falar, Deus permitindo, sobre a revelação, né? A revelação progressiva de Deus, a revelação especial de Deus e a revelação perfeita de Deus em Jesus Cristo, né? Quando Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Paulo disse que ele é a expressão exata do ser de Deus. Então tem muita coisa linda para a gente aprender também sobre Deus, né? As coisas que Ele permitiu, né? Se revelar a nós, amém, irmãos? Então, eu creio que a gente no módulo 6, deve ser um módulo bem curto, deve ter no máximo 2 aulas, mas nós vamos trazer esse conteúdo e no módulo 7 nós vamos falar sobre a Trindade Divina, permitindo o Senhor, amém? Irmãos, compartilhe esses estudos com as pessoas que amam a Palavra de Deus, com as pessoas que gostam de estudar a Palavra de Deus. Talvez aquela pessoa que gostaria de fazer um seminário teológico e não tem condição de fazer, por qualquer que seja o motivo, mas nós temos um bom conteúdo aqui sendo ministrado, amém? Compartilhe o trabalho com irmãos e amigos, amém? Pede ao pastor autorização para publicar lá no seu grupo, lá no WhatsApp. Não retenha só para você. O objetivo é a gente sempre contribuir para preparar obreiros para servir melhor a Deus, amém? Queremos dar a nossa contribuição, amém? Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.